Temos aqui um cenário 1, aqui é primeiro turno, né? Então, cenários estimulados. Quando você pergunta para a pessoa já sabe quem são os nomes. Então, um cenário 1 entre Lula e Bolsonaro, estamos falando de primeiro turno. Lula com 32 pontos, Jair Bolsonaro com 27. No cenário 2, nós temos Lula e Michele, Lula com 31 e Michele com 18. E o 3, Lula e Tarcísio. É isso, com Lula com 35 e Tarcísio com 16. Ficamos, vamos até o Eduardo. Então, Lula com 32 e Eduardo com 15. Então, se a gente levar em consideração a nossa comparação que estávamos fazendo aí de Eduardo e Tarcísio continua acima. Tem o cenário 5, olha só, que justamente coloca a possibilidade dos dois serem candidatos simultaneamente, Tarcísio e Eduardo. Olha aí, Lula aparece com 38%, Tarcísio com 20% e Eduardo bem próximo com 18%. O que justifica o temor de Tarcísio de Eduardo se lançar candidato. Porque realmente a pesquisa mostra que Eduardo tira votos de Tarcísio e se coloca ali como também um nome da direita. E aí Tarcísio pensa, vai deixar o governo de São Paulo com uma reeleição muito bem encaminhada para ser governador novamente, para disputar uma eleição presidencial que, além de ter Lula como um candidato forte à reeleição, ainda tem na própria direita pessoas que podem tirar votos dele. Então esse é o raciocínio de Tarcísio para se lançar oficialmente à presidência. Não só ser escolhido oficialmente por Bolsonaro, mas que Eduardo não dispute. Talvez esse encontro, então, na casa de Jair Bolsonaro em breve seja para isso. Ontem a Andresa trouxe que o lançamento do nome de Tarcísio, que estava previsto, isso de acordo com ela, que estava previsto para fevereiro do ano que vem, talvez seja agora, em dezembro deste ano, mais breve do que a gente imaginava. Então, vamos ver como vai ser esse encontro. Temos cenários aí do segundo turno, pessoal? Vamos lá, intenção de voto para presidente, segundo turno. O cenário número 1. Temos Lula e Bolsonaro. A gente fala de empate técnico por conta daqueles pontos. 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Então, temos Lula com 42% dos votos e Jair Bolsonaro com 39% dos votos. Empate técnico aí no segundo turno. Apertado para o presidente Lula. Apertado, né? E mostra que Bolsonaro, inelegível, ainda assim é um grande player das eleições do ano que vem. E o candidato que ele apadrinhar larga na frente, sem dúvida, sobre os demais candidatos. Eu ia te fazer essa pergunta. Você acredita que os votos de Jair Bolsonaro serão automaticamente transferidos para Tarcísio? Eu acho que grande parte, sim, dos votos de Bolsonaro serão transferidos para o candidato que ele indicar. Sim, se Tarcísio for o indicado. Se for Tarcísio, sim, acredito que terá uma transferência grande. Assim como se ele optar pela Michele, também terá uma transferência grande. E a gente lembra que a última eleição foi uma eleição apertadíssima, né? E é o que reflete, inclusive, a pesquisa. A pesquisa mostra que é bem parecido com os percentuais que a gente viu em 2022. Sim. Não tem muita alternância, ou seja, quem votou em Lula continuaria votando, quem votou em Bolsonaro continuaria, pelo menos de acordo com essas pesquisas. Então, eu acho que sim, que o candidato que Bolsonaro botar a mão, larga na frente. A gente sabe que a direita deve estar fragmentada no ano que vem, mas o que o governador Romeu Zema falou até numa entrevista que ele me concedeu ontem, é que Bolsonaro disse que quanto mais candidatos da direita houver, melhor, no primeiro turno. Porque os votos da direita serão somados. Ali tem Tarcísio, Caiado, Ratinho, Eduardo Bolsonaro. Então, o próprio Zema. Então, pelo raciocínio de Bolsonaro, segundo o relato de Romeu Zema, Bolsonaro quer quanto mais candidatos da direita, melhor num primeiro turno, para o vencedor da direita nesse primeiro turno enfrentar Lula no segundo e aí sim com apoio dos demais candidatos. Então vai ser uma eleição bastante interessante, né? A gente tem o Lula no governo, ele deve indicar como vice, acredito eu, alguém de um partido de centrão. Não acho que o Alckmin vá ser o vice novamente. Por quê? Porque o Alckmin é vice-presidente numa chapa que Lula teve poucas alianças em 2022. Em 2026, ele deve ter mais partidos na base aliada, até por estar com a máquina federal na mão. Então, acho que ele vai ter que usar a vice
para ofertar para algum partido de centro, como MDB, PSD, do Kassab, para tentar abarcar ali, trazer o centro para ele. Bom, temos no momento, e é o nosso próximo assunto daqui a pouquinho aqui no programa, essa questão aí do PL antifacção. E por que eu vou tocar nesse assunto unindo com o assunto eleições? Porque a gente trouxe esse assunto durante toda a semana, também um espectro político que é o seguinte. Hugo Mota trouxe Guilherme Derrite, trouxe de São Paulo, literalmente, importou Guilherme Derrite de São Paulo para cá. Ele poderia ter escolhido entre 513 deputados, entre 512, tirando Hugo Mota, para relatar esse projeto, que é o PL antifacção. Ele escolheu Guilherme Derrite, trouxe de São Paulo para cá para ser esse relator de um projeto nasciturno do governo federal, um projeto oriundo do Ministério da Justiça do governo Lula. Então, o presidente Lula, que inclusive ficou bem chateado com isso, de ter um projeto dele sendo relatado por Guilherme Derrite. Então, tivemos aí um equilíbrio do Hugo Mota. Ele trouxe alguém que agora é do PP, né? Apesar de Derrite, ele era do PL. Ele era do PL, foi para o PP, para ser candidato ao Senado no ano que vem por São Paulo. Exatamente, mas a gente viu um movimento interessante, tanto do Derrite quanto do Hugo Mota, de trazê-lo para cá, para essa relatoria. Ou seja, vou colocar o projeto do governo aqui também para ser votado, mas vou trazer alguém da direita, do PP, agora do Centrão, para relatar esse projeto. Vou equilibrar essa balança. Ou seja, o Hugo Mota também sendo muito inteligente nesse quesito, também pensando nas eleições do ano que vem, lembrando que o pai dele também é candidato. Exatamente. O Hugo Mota se bota como um equilibrista ali, né? Entre agradar a oposição e o governo. A própria pauta da anistia também foi nesse sentido, a gente lembra. O Hugo Mota dava vários sinais trocados, né? Hora ele dizia que votaria anistia. Na semana seguinte, depois de uma pressão grande ali do governo federal e do STF, ele recuava, diria que não iria votar. Então, ele fica tentando fazer esse meio de campo aí. E no Palácio do Planalto, até a apuração do Armando Holanda, que trabalha comigo na coluna, o Armando apurou que o Planalto vê com bastante cautela essa relação com Hugo Mota. Por quê? Por mais que o governo Lula esteja insatisfeito com a indicação de Derrite para relatar esse projeto tão importante para o governo, o Planalto não quer implodir pontes com Mota, porque cabe ao presidente da Câmara decidir a pauta legislativa. Então, se o governo Lula atacar, for muito hostil a Hugo Mota, vai acabar empurrando o presidente da Câmara para os braços da oposição. E o governo Lula não quer isso. Então, tem todo um trabalho de reaproximação que o Planalto tenta fazer para dizer, olha, Mota, a gente não concorda com você, mas também não somos seus inimigos. Vamos conversar, vamos ver no que é possível a gente chegar em termos de acordo para que esse projetos no plural, né, envolvendo a segurança pública, tem a PEC da segurança pública, tem o PL antifacção, saiam de uma forma mais palatável para o governo federal. Muito bem, Capelli. Eu queria segurar o Capelli só mais um pouquinho. Eu até falei com ele ontem dessa matéria da coluna dele, que é muito interessante, que o presidente Lula está segurando um pouquinho a indicação do indicado para o Supremo, indicação do nome para o Supremo Tribunal Federal. Ontem saiu matéria na sua coluna sobre isso, matéria do Felipe, se eu não me engano. Sim. Ontem o Davi Alcolumbre acabou chamando Cleitinho de meu governador. Cleitinho, que é um senador do estado de Minas Gerais, ou seja, meu governador, tirando ali todas as chances de falar que Rodrigo Pacheco seria o governador para ele. Sim. Ou seja, porque Alcolumbre quer Pacheco no STF. Isso. Né? O Davi Alcolumbre é o grande aliado do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, Pacheco foi presidente do Senado com as bênçãos de Davi Alcolumbre. E Alcolumbre quer muito emplacar Pacheco no STF e tem pedido isso ao presidente Lula. A gente lembra que o Lula tem um preferido para indicar ao STF, que é o Jorge Messias, advogado-geral da União, mas enquanto o Lula não bate o martelo e faz a escolha oficialmente, né, faz o anúncio público, Alcolumbre trabalha muito para emplacar Pacheco. Então, quando ele chama o Cleitinho de meu governador, ele está tirando o Pacheco do páreo. Né? Por quê? Porque o Pacheco era até então visto como o candidato de Lula ao governo de Minas Gerais, e Alcolumbre fala, Pacheco, você não vai disputar o governo não, porque você deve assumir a cadeira no STF. Então tem uma briga velada aí entre Messias e Pacheco,
e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O Pacheco tem o apoio majoritário do Senado Federal para assumir essa vaga. A gente lembra que o indicado de Lula passa por uma sabatina no Senado Federal, precisa ter votos suficientes para assumir a cadeira no STF. Pacheco já tem esses votos, Messias precisaria trabalhar para angariar essa votação e ser oficializado ao STF. Muito bem, como Capelli disse, cenas dos próximos capítulos. Capelli, obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente, pelos furos, obrigada por tudo. Sempre bom participar. Um forte abraço, gente. Tchau.